A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vires. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de apologética. Já vá metendo o dedo no like, já vá compartilhando. Você que quer e pode também, aqui ao nosso lado está o Pix. Quer nos ajudar? Veja, pixtabile674@gmail.com. Esse Pix é o nome da minha esposa Maria Juliana. Se você quer nos ajudar, nos ajude, certo? Se você não pode, nos ajude com suas orações e compartilhando. Compartilhe para seu grupo de apologética, de patrística, da sua paróquia, com seu padre. Não brinque não. Me falaram assim, esse termo sucessão apostólica não existe. Será que não existe? O termo sucessão apostólica dentro da Bíblia Sagrada? E hoje aqui com a Bíblia Sisto Clementina, da Vulgata de São Jerônimo, pelo Padre Mato Soares, você vai acompanhar comigo alguns versículos sobre sucessão apostólica. Porque as pessoas acham que os católicos inventam as coisas. E é por isso que temos que mostrar dentro da Bíblia Sagrada. E nós vamos mostrar dentro da Bíblia Sagrada. Se nós pegarmos aqui o capítulo 10 de São Mateus, capítulo 10 de São Mateus, versículo 2, nós vamos ver Jesus chamar 12 homens, 12 apóstolos. Ele selecionou 12. Sem dedal é um pouco demorado, mas a gente consegue encontrar. Versículo 2 do capítulo 10. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro é Simão, que se chama Pedro. E se nós formos ler aqui, esse aqui primeiro por quê? Porque é a primazia de São Pedro. O primeiro era Pedro, primazia. Presta atenção, aqui ele seleciona 12. Se nós formos para o capítulo 10 de Lucas, e aqui é o que? É os apóstolos. O primeiro do magistério, primeiro de Coríntios, capítulo 12, versículo 28, os primeiros do magistério foi quem? Os apóstolos. Pergunta, existe apóstolo? Qual é o apóstolo que está vivo? O último morreu no ano 100. Nenhum. Então os apóstolos, eles ordenaram os bispos para suceder os apóstolos, para que a igreja não morresse, não se acabasse com o fim, com a morte do último apóstolo. Então o que é que acontece, meus irmãos? Que eles ordenaram bispos. Eles foram ordenando bispos. Os bispos ordenaram os padres até os dias de hoje, faz 2000 anos. Isso é sucessão apostólica. Que bicho tem aí que não se entende? Ou dá uma que não entende, cara? Isso é sucessão apostólica. Não é? O que é sucessão apostólica? Que os apóstolos ordenaram. Os apóstolos foram ordenados por Cristo em Lucas 22, 19 e 20. Fazer este em memória de mim. Jesus está ordenando. Este é o meu corpo, tomai e comer, que será entregue por vós. Será entregue por vós na cruz do Calvário, e vocês serão entregues em persona Christi aos outros, aos membros dessa igreja. Como não pode se entender isso, cara? Não é? É deixar que a aborreça domine. E ser mais claro do que isso, não canta um galo. E aí o que é que o povo tem que fazer? Está na doutrina dos apóstolos. Jesus batizou e crismou Pedro. Pedro batizou e crismou os outros apóstolos, os apóstolos das multidões. Como nós vemos em Atos 2, a partir do versículo de número 18. Pedro batizar ali, mas com os outros apóstolos, 3.000 pessoas e crismar. Da segunda vez era 5.000 pessoas. Da terceira vez era uma multidão que não se podia mais contar. Diz Atos dos Apóstolos. Batizando e crismando adultos, crianças, porque a promessa é para os adultos e para as crianças, para vossos filhos. Atos capítulo 2, 38 e 39.
Um pouco gripado dessa manhã. Mas vamos lá. Isso já vinha desde onde? Essa sucessão apostólica? Desde o povo veterotestamentário, desde a religião antiga. Hoje, fazendo esse estudo aqui pela Bíblia, vai ficar um pouco meio lento, porque na Ave Maria é mais rápido. Mas aqui tem várias fitas. São 11 fitas para marcar. Ela. Olha só. No capítulo 27, de 15 a 20 de Números, está escrito. Preste atenção. Capítulo 27, do versículo 17, do versículo 15 a 20. Está escrito assim, ó. De Números. Moisés respondeu-lhes: ó Senhor, o Senhor Deus dos espíritos de todos os homens, escolha um homem que seja sobre esta multidão, que possa sair e entrar diante deles, fazê-los entrar ou fazê-los sair, para que o povo do Senhor, ou seja, como ovelhas, não seja ovelha sem pastor. 18. E o Senhor disse: toma Josué, filho de Num, homem do qual reside o meu espírito, e põe tua mão sobre ele. Veja, põe tua mão sobre ele. Isso é sucessão apostólica. Lá no 34, versículo 24, se eu não me engano aqui, mas versículo 15 de Deuteronômio, fala que Moisés impôs as mãos sobre Josué e ele ficou cheio do Espírito Santo. Isso é sucessão apostólica. É essa imposição de mãos que veio dos apóstolos, os apóstolos para os bispos para os padres, para diáconos até os dias de hoje. Que veio dos apóstolos, essa escada que veio dos apóstolos. Isso é sucessão apostólica. Os sacramentos não são válidos se não fossem. São falsos, como nós vemos nas piratarias, nas gambiarras por aí. Que nasce a todo momento, todas as horas, nas esquinas das ruas, nas garagens de carro. Segue o verso. Ele estará diante do sacerdote Eleazar. Veja que tem que estar diante de quem? Do sacerdote. O sacerdócio, o ministério hierárquico dos apóstolos e os profetas do capítulo 10 de Lucas são os segundos no magistério hierárquico. Os profetas são aqueles 72 discípulos escolhidos por Jesus, e nós somos discípulos pelo batismo e de fazer discípulos todas as nações batizando, João 28. Mateus 28, 19. Então são os segundos no magistério hierárquico, os profetas do Novo Testamento. Nós somos profetas, sacerdote e rei pelo batismo. São os segundos no magistério hierárquico de 1 de Coríntios 12, 28. Tem que estar diante de quem? Do sacerdote, diz aqui, ó. Eleazar, e de toda a multidão. Veja aí. Isso é sucessão apostólica. O que é que você não sabe o que é sucessão apostólica? O que é que você não entende de sucessão apostólica? Se a própria Bíblia Sagrada está te mostrando com todas as letras. Olha só. Atos. Vou pegar aqui Atos capítulo 5. Já fui para o capítulo 12. Atos capítulo 5. Vamos ver aqui. Atos 5. Atos capítulo 5 não. É Atos 1, 15. Famoso de Pedro, né? Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, na assembleia. Aqui está. Pedro se levanta. Para que Pedro se levanta? Aqui é um conclave para eleger Matias para ser incorporado no lugar de Judas Iscariote, que se perdeu.
que renunciou ao seu episcopado, diz a Sagrada Escritura. Né? Veja só. Aí no versículo 24 a 26, aí Pedro diz, Pedro continua no versículo dizendo assim, versículo 16, meus irmãos, é necessário que se cumpra o que o Espírito Santo predisse das Escrituras pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que se perderam. Aí ele vai dizer que é necessário escolher alguém para o seu lugar. Veja, no versículo de número 24 a 26, vamos lá, ó. E assim. E orando disseram, tu, Senhor, na escolha de 2, colocaram Matias, não é? E José, que era chamado de Barsabás. E veja, ele diz aqui o versículo 24, e orando sobre eles, disseram, tu, Senhor, que conhece os corações de todos, mostra-nos um desses 2 que tu escolheste, versículo 25, para ocupar o lugar nesse ministério apostólico do qual se desviou Judas para ir para o seu lugar. Tiraram os seus nomes, colocado nomes no conclave. Você não sabia quando vai ser escolhido um papa? A votação, primeira oração, depois da oração para quem o Senhor vai escolher o próximo papa, quando a sede de Pedro está vacante, e aí eles vão para a votação, notar o nome de quem quer que acha, guiado pelo Espírito Santo, que será o próximo papa, e coloca lá numa urna. E até isso essa Bíblia está original, ó. Veja só, outra vez, ó. Outra vez. E tiraram seus nomes à sorte. Viram que até isso é bíblico, conclave? Você não sabe o que é conclave, mas eu estou dizendo o que é conclave. É quando os cardeais do mundo inteiro se reúnem para eleger o novo papa, quando o papa morre ou renuncia. Está entendendo, sim ou não? E caiu a sorte em Matias, que foi, veja só, que foi incorporado aos 11 apóstolos. Ei, aqui está o que é sucessão apostólica. Nenhum conclave. A eleição de um papa. Porque o papa ele tem a função apostólica para o ministério apostólico. Estão vendo? Mais claro do que isso, não canta um galo. Atos 6,4, olha só. Vocês viram aqui a ordenação de quem? De um bispo, a ordenação de um apóstolo. Que é o bispo, né? No capítulo 6, versículo 4, nós podemos ver o seguinte. Nós, porém, ocupamos-nos totalmente na oração e no ministério da palavra. E agradou esta proposta a toda a Assembleia. Escolher Estevão, cheio do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, Prosélito de Antioquia. E Prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos diante dos apóstolos, e estes, depois de terem orado, impuseram-lhe as mãos. O que é que você não entende por sucessão apostólica? A ordenação de 7 diáconos. Irmão, Fábio, por que não está lá os diáconos no... Porque aquele magistério é instituído por Jesus. É o magistério instituído por Jesus. Depois os apóstolos instituem os bispos, que são os pastores que estão lá. Em terceiro lugar, vem os evangelistas. Primeiro, apóstolos. Segundo, os profetas. Terceiro, evangelistas. Quarto, os pastores, que são instituídos pelos próprios apóstolos.
que são ordenados pelos próprios apóstolos. E aqui nós estamos vendo aqui a ordenação dos diáconos, a ordenação diaconal. O que você não entende por sucessão apostólica? Hoje, tem os bispos que foram ordenados pelos apóstolos, os padres ordenados pelos bispos, que são os presbíteros, e os diáconos. Todos eles estão aqui na Bíblia Sagrada. Que a Bíblia fala da fé católica, cara. O que é que vocês não entendem de sucessão apostólica? Se nós pegarmos a ordenação, o próprio São Paulo ele é ordenado. Veja, no capítulo 13, versículo 2, com essa Bíblia Sisto Clementina, da Vulgata original latina de São Jerônimo. Olha só, no capítulo 13, versículo 2, está a ordenação de São Paulo e a ordenação episcopal de São Paulo. Ele era apóstolo com função episcopal, que era a função dos bispos, hoje é a função dos apóstolos. E São Barnabé, Atos 2:2. E assim está escrito. Atos 13:2. E quando eles se entregavam ao serviço do Senhor, Ave Maria está mais melhor, diz, quando celebravam o culto do Senhor, que essas ordenações tem que ser dentro da missa, certo? Então tá melhor Ave Maria, mais um ponto para Ave Maria, olha só, um ponto para Ave Maria. Aqui diz, enquanto eles se entregavam ao serviço do Senhor, estavam servindo, né? Então era a missa. E jejuavam, disse-lhe o Espírito Santo, separai-me Saulo e Barnabé para a obra que os destinei. Versículo 3. Então, depois de jejuarem e oraram, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Ei! O que é que você não entende por sucessão apostólica? Fábio, mas você não me mostra um bispo sendo ordenado? Mostro. Não mostro só um, mas mostro vários. Irmão Fábio, tu tem que mostrar a ordenação desses presbíteros que são os padres. Tem. Uhum. Deixa eu pegar aqui na Bíblia Ave Maria, que está marcado, porque eu agora acabei esquecendo o versículo, mas já encontrei. Capítulo 14, versículo 23, diz assim, ó. Em cada igreja ordenavam bispos, anciãos, que o termo ancião é empregado ao bispo, após orações e jejuns. Veja, no texto grego, se pegar, eles ordenaram presbíteros. Está aqui nessa tradução, presbítero. Eles ordenaram presbítero. 14 quanto? 14, 23. Vamos ver como é que está aqui. Nessa daqui, 14, 23. Vamos ver. 22, 24. Ali. E atravessando a Peceia, foram Isso aqui é o capítulo 15. Não, o capítulo 14. 14, 23. 14, 23. 24. Anunciando a palavra, atravessando. E anunciavam a palavra. Veja. Atos 14, versículo 22, cara. Nessa aqui tá no 23, é no versículo 22, olha só. Diz assim, ó. Diz assim: por fim, tendo ordenado, olha como tá. Olha essa tradução, como tá original, ó. E por fim, tendo ordenado para cada igreja sacerdotes,
depois de terem feito orações e jejuando, encomendaram-nos ao Senhor, quem tinham crido. Veja, meus irmãos, o quanto está original a tradução Sisto Clementina. Em cada igreja ordenavam sacerdotes. Na Ave Maria, você viu como eu li, né? A Ave Maria diz assim, em cada igreja instituíam anciãos. Anciãos. No termo hebraico, bispos. Mas no grego, padres, sacerdotes. Veja como está original essa Bíblia aqui. Estou cada vez mais apaixonado por essa Bíblia. Eu vou ter que ler esse versículo, é o versículo 22 do capítulo 13, olha só. E confortando, não, 22. Por fim, tendo ordenado para cada igreja sacerdotes. É demais isso aqui. Está aqui a ordenação dos padres. E onde é que está a ordenação dos bispos? No capítulo 20, versículo 28. Vamos mais para frente. Ordenação dos bispos, capítulo 20. Versículo 28. Onde é que está o 28? Ali. Aqui. Atendei a vós mesmos e a todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ou seja, ordenou bispos para governardes a igreja de Deus que ele adquiriu com seu próprio sangue. Pá, Cata! O que é que você não entende depois desse vídeo de sucessão apostólica? Eu poderia pegar aqui Paulo ordenando Timóteo, né? A ordenação diaconal e a ordenação episcopal. Poderia. Mas vamos ver, já que a gente está aqui, deixa eu ver, nós temos um tempozinho? Temos 22 minutos ali, ainda está com 22. Vamos pegar 2 Timóteo 1,6. Já passou de Timóteo. 2 Timóteo. No capítulo 1 Timóteo 4, versículo 12, está a ordenação diaconal, ó. Ninguém despreza a tua mocidade, sê, porém, modelo dos fiéis na palavra, no modo de tratar com o próximo, na caridade, na fé, na castidade. Enquanto eu... Onde é, meu Deus? Muda os versículos, muda. Já tem da outra decorada na cabeça, aí fica difícil. Esse é o versículo 12, né? Versículo 14, nessa aí, ó. Não desprezes a graça que há em ti, o qual foi dada, apesar dos teus poucos anos, em virtude de uma revelação particular, pela imposição das mãos do presbítero. Pela imposição das mãos do presbítero. Por quê? Porque ele estava sendo ordenado diácono. Aqui. E quando ele é ordenado bispo, ele era diácono, né? Tornou-se diácono aqui. Ordenação diaconal. E agora, vamos para a ordenação episcopal. Capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Versículo 6. Pelo qual motivo te admoesto que reanime a graça de Deus que está em ti, pela imposição das minhas mãos. A graça de Deus está em ti. Aqui foi onde ele foi ordenado bispo. Você sabe que Timóteo foi bispo em Éfeso. Teve uma rápida passagem em Coríntios, com a decadência do bispo de Coríntios, Apolo. Ele foi ordenado e foi enviado para colocar uma certa organização da igreja de Coríntios, mas ele foi bispo de Éfeso. O que é que você não entende por sucessão apostólica? Mais claro do que isso, não canta um galo mostrando sucessão apostólica com Bíblia Sagrada, Sisto Clementina, da tradução da Vulgata de São Jerônimo. Tá aqui. Boa, primeira, nota 10. Certo?
Meus irmãos, compartilhem esse vídeo. Mostrem para os demais o que é sucessão apostólica, que não sabe o que é. Não protege nenhuma outra igreja. Presta atenção, nenhuma outra igreja fundada por homens tem sucessão apostólica. Só tem sucessão apostólica a igreja fundada por Jesus Cristo. Irmão Fábio, aqueles 23 ritos orientais que pertencem à igreja católica, tem sucessão apostólica? Tem. Porque foram bispos que saíram do ortodoxismo e voltaram para a igreja. É no caso dos coptas, sírico, os armênios, e por aí vai. São 23 ritos ou é 24 ritos, tá? São apostólicos, porque tem sucessão apostólica. Por isso os sacramentos são válidos. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Mais uma vez, só lembrando, tá aí o Pix para quem quer nos ajudar. Salve Roma, salve Maria Imaculada. Sempre virgem.